Boa noite, amigos. Estamos aqui continuando nossa série Regressão a Vidas Passadas, Mitos e Verdades, e continuando a gravação, porque na segunda-feira não pude estar gravando a sequência, e hoje, no tempinho que me deu aqui no consultório, vou estar trazendo a pergunta que ficamos de desenvolver, que é um tema extremamente interessante, como eu coloquei na aula anterior, que é: eu posso ter tido vidas passadas na Terra? Ou posso ter tido vidas passadas em outros planetas e locais do universo? Tema polêmico, tema que nos coloca diante de uma série de questões derivadas dessa pergunta. Bom, a primeira resposta que vou colocar para vocês aqui, eu só posso ter tido, veja bem, eu só posso ter tido vidas passadas na Terra? Resposta clara e objetiva: não. O que significa isso? Que a nossa existência, ela é cósmica. E o espírito, a alma, a consciência, o princípio inteligente, ele se move através de veículos. E esses veículos, pelas quais utilizamos para a evolução, para o aprimoramento das capacidades, da elucidação, da cosmificação da consciência, esses veículos, eles não se restringem a uma série de veículos humanos que vamos ocupando nos processos da série de existências ou dos ciclos de reencarnação. Esses veículos, eles podem ser também veículos não humanos, ou, em outras palavras, veículos extraterrestres, ou seja, os veículos que não têm relação com a biologia humana da Terra. Vou deixar bem claro aqui: o conceito de ser humano que eu estou trabalhando aqui é o conceito da biologia convencional, acadêmica, da medicina convencional, que é o corpo humano do Homo sapiens sapiens, tal como estamos habituados a catalogar, a investigar, a pesquisar e a vivenciar. Ou seja, o veículo do ser humano deste planeta. Bom, tendo contextualizado isso, a resposta é não, porque eu só posso ter tido vidas passadas na Terra? Não. Com certeza, você, qualquer pessoa, já passou em algum momento evolutivo por vidas passadas em outros veículos que não sejam veículos humanos. Polêmico? Bastante polêmico. Por quê? Porque o princípio inteligente, ele se move através de vários veículos. Ele não necessariamente precisa evoluir através de um veículo humano. Bom, ou posso ter tido vidas passadas em outros planetas e locais do universo? Sim, nós tivemos vidas passadas na Terra, neste planeta Terra, ou vai que o espírito nunca teve vida passada na Terra e está tendo a primeira vida na Terra, certo? Eu tive um caso clínico isolado, um único caso clínico, cuja vida passada imediata desse paciente, ele vivia em outro planeta, ele vivia num veículo extraterrestre, era uma outra civilização, uma outra, vamos dizer, parecia humanoide, andavam em pé, tem braços, tem mãos, tem olhos, tem boca, tem nariz, parece que tem função respiratória também, a gente não sabe, porém era outro planeta, outra civilização, fora da Terra. Tá? Esse paciente, ele lembrou com detalhe, inclusive no momento da morte dele, da desencarne naquela existência, na existência passada imediata, ele entra numa máquina de alta tecnologia, cujo corpo da pessoa já em fase terminal, ela fica naquele estado de proteção. Aquela máquina, ela gerava algum efeito anestésico benevolente naquela pessoa que estava deitada ali, de modo a atenuar o sofrimento da morte. É o que parecia, o que ele relatou na regressão dele.
Outras pessoas também já viveram vidas passadas em outros planetas ou locais do universo. Vou dar um exemplo. Eu mesmo já tive essa experiência. A primeira vida passada que eu tive antes de começar a reencarnar no planeta Terra, eu vivia numa espécie de nave espacial. Pode até parecer maluquice o que eu estou falando, mas eu lembrei com detalhe isso aí. Era como se fosse um navio espacial, uma nave extremamente grande, parecia uma cidade espacial, e na minha rememoração parecia que eu já estava vivendo ali há um tempo, ou seja, parecia que eu já tinha vivido algumas vidas dentro daquela máquina ali. Ou seja, é possível que em vidas passadas, nem mesmo a gente viva em locais que sejam planetas. É possível que a gente realize ciclos de reencarnação dentro de estruturas artificiais, dentro de estruturas criadas por inteligências, naves, cidades espaciais, assim por diante, sem que a gente faça o ciclo evolutivo em algum planeta, como aconteceu comigo antes de eu começar a vir para a Terra. E em outro caso também, é possível que a gente visite, que a gente viva a realidade extraterrestre entre uma vida e outra. Parece, pelas evidências que nós temos de regressão e projeções para fora do corpo, as chamadas projeções astrais ou experiências fora do corpo, a grande massa humana, a grande maioria humana, quando desencarna, quando dessoma, vai para alguma região, se dirige a alguma região no pós-morte, ainda vinculada ao planeta Terra, ainda vinculada à magnetosfera da Terra, que é esse grande campo magnético da Terra, que tem uma extensão, uma grande extensão para fora da antroposfera, que é o piso, né, onde a gente vive, tá? E essas colônias, essas cidades extrafísicas, esses locais onde esses espíritos vão, ainda estão muito ligados ao planeta Terra. Porém, também uma quantidade razoável de espíritos, de inteligências, quando desencarnam, não ficam presos à Terra. Vão para locais que se situam nos vazios interplanetários, que são esses espaços entre os planetas, é ocupado, é habitado, né? O universo ele é habitado em todos os lugares. Tem espíritos, tem inteligência se movimentando e interagindo e se agrupando dentro de uma inteligência cósmica organizadora de magnitude impossível da gente conseguir compreender em decorrência da nossa incapacidade cognitiva temporária, né? Acreditamos, tomara que seja temporária, que a gente não consegue realmente ainda compreender a inteligência universal que coordena, que está por trás, vamos dizer assim, de todo esse orquestramento impecável do universo inteiro, vamos botar, do holocosmo, tá? Como eu prefiro chamar, o universo total, que inclui inteligência, espaço, tempo, dimensão, né? Energia, tudo isso numa grande, infinitos, de dimensão infinita para o macrocosmo e dimensão infinita para o microcosmo, né? Um universo extremamente grande, infinito, e nós, por enquanto, não temos capacidade de compreender o sentido de tudo isso. Porém, pelo pouquinho que a gente pode entender, nosso arroz e feijão, vamos dizer assim, entre uma vida e outra é possível que a gente saia da Terra e viva a realidade alienígena, viva a realidade extraterrestre, inclusive entrando em contato com a família cósmica, com povos de outras, com inteligências de posse de outros tipos de veículo, de formas diferentes da nossa, formas de inseto, formas até humanoides com traços diferentes de asiático, de africano, de alemão, de ariano, de índio e assim por diante, tá? São biotipos, genótipos, vamos chamar assim, né? Somas, veículos que aparentam
uma linhagem cósmica diferente da linhagem humana. É possível que a gente consiga alcançar esse tipo de realidade depois que a gente dessoma, desencarna. E também é possível que a gente venha, né, de vidas passadas, realmente de outros planetas, que podem ser até mais avançados, mais adiantados em termos de civilização, mais pacíficos, menos caótico do jeito que a Terra, um planeta predominantemente suicida, né? Sofrimento intenso, diferentemente desse planeta aqui, diferentemente dessas realidades cósmicas que a gente pode ter vindo. Pode ter também planetas e realidades também que são similares à realidade humana, e isso esse tema ele é tão interessante que nos aproxima da ufologia, da investigação por hipnose regressiva dos casos de abdução, dos casos que é um tema um pouco pesado, um pouco complicado, complexo, que são os casos de rapto de pessoas para experimentos realizados por extraterrestres e tal, que parece, pelo que eu ando vendo, a casuística, a pesquisa que está sendo feita, uma pesquisa extremamente séria, uma pesquisa muito interessante, parece que realmente o negócio está acontecendo, tá? Isso aí a gente vai entrar nesse tema depois, né? A relação entre regressão e ufologia. Porque se eu posso ter tido vidas passadas como extraterrestre, eu posso ser hoje, entre aspas, um extraterrestre reencarnado como humano, desta raça que está vindo para cá, que tem contato com humanos de maneira física, através dos genótipos que eles usam, né? dos corpos de alienígena, cabeçudos, de olho grande, etc, etc, depende de cada tipo, né? Já existe toda uma tipologia mais ou menos organizada, que também é bastante questionável, que tem muita fantasia envolvida nessa pesquisa, temos que ter bastante critério ao entrar nessa pesquisa, e nos coloca essa reflexão. Eu posso ser hoje o membro daquela raça, daquela civilização extraterrestre que eu vivia nas minhas vidas anteriores. Ou seja, muito provavelmente, muitos seres humanos que estão aqui na Terra são reencarnações de membros dessas comunidades extraterrestres que mantêm contato com a humanidade hoje. Isso a gente sabe, o contato ele já está, no meu ponto de vista, que já estudei um pouco o assunto, comprovado aí cientificamente, está evidente, né? Uma das maiores investigações a respeito disso foi feita pela Operação Prato aqui no Brasil, uma das maiores casuísticas, né? Um dos maiores casos ufológicos do planeta, a Operação Prato, tá? E quem tiver interesse aí pesquisa aí os depoimentos do Coronel Holanda e tal pela internet, muito interessante, que se junta dentro dessa investigação da relação entre retrocognição, ou seja, a regressão a vidas passadas, o experimento de rememorar vidas passadas, e a relação das nossas vidas passadas com essas civilizações extraterrestres que mantêm contato hoje, pois nós mesmos podemos ter sido esses membros dessas comunidades extraterrestres e estamos hoje tendo a oportunidade de viver uma vida humana dentro de outro planeta, o que é muito interessante, o que mostra também que existe uma miscigenação holocósmica. É muito mais complexo do que a teoria de Darwin, do que toda essa teoria da evolução tradicional que a gente vem trabalhando aqui. Valeu, meus queridos. Acho que tá bom por hoje aqui, tá? Aguardo vocês no nossa próxima aula. O tema da próxima aula vai ser espera aí que a pergunta... Vamos ver onde é que eu gravei essa pergunta aqui. Aqui. Se eu vivi antes dessa vida, a regressão ela vai mostrar isso, né? Que eu tive uma vida antes dessa existência, antes de eu ter habitado o útero da minha mãe, antes de você ter habitado o útero da sua mãe, antes da concepção do espermatozoide ali com o óvulo, antes do iniciozinho da embriogênese, você já era alguém.
Ou seja, você já existia antes do nascimento. Então a pergunta é a seguinte: se eu vivi antes dessa vida, quer dizer que continuarei vivendo após a morte dessa vida? Irei desenvolver esse tema, tá? É uma pergunta que é comum que me façam. Então, se eu vivi antes dessa vida, quer dizer que continuarei vivendo após a morte dessa existência aqui? Valeu, meus queridos. Aguardo você na próxima aula. Hoje é quarta-feira e nosso próximo vídeo vai ser sexta-feira. Semana que vem voltamos normal, vídeo segunda e sexta-feira. Desejo ótimas energias para todos nós essa semana e aguardo vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço.